Helena de Machado de Assis. Advertência. Esta nova edição de Helena sai com várias emendas de linguagem e outras que não alteram a feição do livro. Ele é o mesmo da data em que o compus e imprimi, diverso do que o tempo me fez depois, correspondendo assim ao capítulo da história do meu espírito, naquele ano de 1876. Não me culpeis pelo que lhe achardes romanesco. Dos que então fiz, este me era particularmente prezado. Agora mesmo que há tanto me fui a outras e diferentes páginas, ouço um eco remoto ao reler estas, eco de mocidade e fé ingênua. É claro que nenhum caso lhes tiraria a feição passada. Cada obra pertence ao seu tempo. Machado de Assis. Capítulo 1. O conselheiro Vale morreu às 7 horas da noite de 25 de abril de 1850. Morreu de apoplexia fulminante, pouco depois de cochilar a sexta, segundo costumava dizer, e quando se preparava a ir jogar a usual partida de voltarete em casa de um desembargador, seu amigo. O doutor Camargo, chamado à pressa, nem chegou a tempo de empregar os recursos da ciência. O padre Melchior não pôde dar-lhes as consolações da religião. A morte fora instantânea. No dia seguinte fez-se o enterro, que foi um dos mais concorridos que ainda viram os moradores do Andaraí. Cerca de 200 pessoas acompanharam o finado até a morada última, achando-se representadas entre elas as primeiras classes da sociedade. O conselheiro, posto não figurasse em nenhum grande cargo do Estado, ocupava elevado lugar na sociedade, pelas relações adquiridas, cabedais, educação e tradições de família. Seu pai fora magistrado no tempo colonial e figura de certa influência na corte do último vice-rei. Pelo lado materno descendia de uma das mais distintas famílias paulistas. Ele próprio exercera 12 empregos, havendo-se com habilidade e decoro do que lhe adveio a carta de conselheiro e a estima dos homens públicos. Sem embargo do ardor político do tempo, não estava ligado a nenhum dos 2 partidos, conservando em ambos preciosas amizades que ali se acharam na ocasião de o dar à sepultura. Tinha, entretanto, tais ou quais ideias políticas, colhidas nas fronteiras conservadoras e liberais, justamente no ponto em que os 2 domínios podem confundir-se. Se nenhuma saudade partidária lhe deitou a última pá de terra, matrona houve, e não só uma, que viu ir a enterrar com ele a melhor página da sua mocidade. A família do conselheiro compunha-se de 2 pessoas, um filho, o Dr. Estácio, e uma irmã, d Úrsula. Contava esta 50 e poucos anos. Era solteira, vivera sempre com o irmão, cuja casa dirigia desde o falecimento da cunhada. Estácio tinha 27 anos e era formado em matemáticas. O conselheiro tentara encarreirá-lo na política, depois na diplomacia. Mas nenhum desses projetos teve começo de execução. O Dr. Camargo, médico e velho amigo da casa, logo que regressou do enterro foi ter com Estácio, a quem encontrou no gabinete particular do finado em companhia de d Úrsula. Também a dor tem suas volúpias. Tia e sobrinho queriam nutri-la com a presença dos objetos pessoais do morto no lugar de suas predileções cotidianas. 2 tristes luzes alumiavam aquela pequena sala. Alguns momentos correram de profundo silêncio entre os 3. O primeiro que rompeu foi o médico. Seu pai deixou testamento? Não sei, respondeu Estácio. Camargo mordeu a ponta do bigode 2 ou 3 vezes, gesto que lhe era habitual quando fazia alguma reflexão. É preciso procurá-lo, continuou ele. Quer que eu ajude? Estácio apertou-lhe afetuosamente a mão. A morte de meu pai, disse o moço, não alterou nada as nossas relações. Subsiste a confiança anterior, do mesmo modo que a amizade, já provada e antiga. A secretária estava fechada. Estácio deu a chave ao médico. Este abriu o móvel sem nenhuma comoção exterior. Interiormente estava abalado. O que se lhe podia notar nos olhos era uma viva curiosidade, expressão em que, aliás, nenhum dos outros reparou. Logo que começou a revolver os papéis, a mão do médico tornou-se mais febril. Quando achou o testamento, houve em seus olhos um breve lampejo, a que se sucedeu a serenidade habitual. É isso? Perguntou Estácio. Camargo não respondeu logo. Olhou para o papel como a querer adivinhar o conteúdo. O silêncio foi muito demorado para não fazer impressão no moço, que aliás nada disse, porque eu atribuía à comoção natural do amigo em tão dolorosas circunstâncias. Sabem o que estará aqui dentro? Disse enfim Camargo. Talvez uma lacuna ou um grande excesso. Nem Estácio nem d Úrsula pediram ao médico a explicação de semelhantes palavras. A curiosidade, porém, era natural, e o médico pôde lê-la nos olhos de ambos. Não lhes disse nada, entregou o testamento a Estácio, ergueu-se e deu alguns passos na sala, absorvido em suas próprias reflexões, ora arranjando maquinalmente um livro da estante, ora metendo a ponta do bigode entre os dentes, com a vista queda, alheio de todo ao lugar e às pessoas. Estácio rompeu o silêncio.
Mas que lacuna ou que excesso é esse? Perguntou ao médico. Camargo parou diante do moço. Não posso dizer nada, respondeu ele. Seria inconveniente antes de saber as últimas disposições de seu pai. D Úrsula foi menos discreta que o sobrinho. Após longa pausa, pediu ao médico a razão de suas palavras. Seu irmão, disse este, era boa alma. Tive tempo de o conhecer de perto e apreciar-lhe as qualidades, que as tinha excelente. Era seu amigo, sei que era meu. Nada alterou a longa amizade que nos unia, nem a confiança que ambos depositávamos um no outro. Não quisera, pois, que o último ato de sua vida fosse um erro. Um erro? Exclamou D Úrsula. Talvez um erro, suspirou Camargo. Mas, doutor, insistiu D Úrsula, por que motivo não nos tranquiliza o espírito? Estou certa de que não se trata de um ato que desdoure meu irmão. Alude naturalmente a algum erro do modo de entender, alguma coisa que eu ignoro que seja. Por que não fala claramente? O médico viu que D Úrsula tinha razão, e que, a não dizer mais nada, melhor fora ter-se calado de todo. Tentou dissipar a impressão de estranheza que deixara no ânimo dos dois, mas da hesitação com que falava, concluiu Estácio que ele não podia ir além do que havia dito. Não precisamos de explicação nenhuma, interveio o filho do conselheiro. Amanhã saberemos de tudo. Nessa ocasião entrou o padre Melchior. O médico saiu às 10 horas, ficando de voltar no dia seguinte logo cedo. Estácio, recolhendo-se ao seu quarto, murmurava consigo. Que erro será esse? E que necessidade tinha ele de vir lançar-me este enigma no coração? A resposta, se pudesse ouvi-la, era dada nessa mesma ocasião pelo próprio Dr. Camargo ao entrar no carro que o esperava à porta. Fiz bem em preparar-lhes o espírito, pensou ele. O golpe, se o houver, há de ser mais fácil de sofrer. O médico ia só. Além disso, era noite, como sabemos. Ninguém pôde ver-lhe a expressão do rosto, que era fechada e meditativa. Exumou o passado e devassou o futuro, mas tudo o que reviu e anteviu, nada foi comunicado a ouvidos estranhos. As relações do Dr. Camargo com a família do conselheiro eram estreitas e antigas, como dissera Estácio. O médico e o conselheiro tinham a mesma idade, 54 anos. Conheceram-se logo depois de tomado o grau e nunca mais afrouxaram o laço que os prendera desde esse tempo. Camargo era pouco simpático à primeira vista. Tinha as feições duras e frias, os olhos perscrutadores e sagazes, de uma sagacidade incômoda para quem encarava com eles, o que não o fazia atraente. Falava pouco e seco. Seus sentimentos não vinham à flor do rosto. Tinha todos os visíveis sinais de um grande egoísta. Contudo, posto que a morte do conselheiro não lhe arrancasse uma lágrima ou uma palavra de tristeza, é certo que a sentiu deveras. Além disso, amava sobre todas as coisas e pessoas uma criatura linda, a linda Eugênia, como lhe chamava, sua filha única e a flor de seus olhos. Mas amava de um amor calado e recôndito. Era difícil saber se Camargo professava algumas opiniões políticas ou nutria sentimentos religiosos. Das primeiras, se as tinha, nunca deu manifestação prática, e no meio das lutas de que fora cheio, o decênio anterior conservara-se indiferente e neutral. Quanto aos sentimentos religiosos, a aferi-los pelas ações, ninguém os possuía mais puros. Era pontual no cumprimento dos deveres do bom católico, mas só pontual. Interiormente era incrédulo. Quando Camargo chegou à casa no Rio Comprido, achou sua mulher, D. Tomásia, meio adormecida numa cadeira de balanço e Eugênia ao piano, executando um trecho de Bellini. Eugênia tocava com habilidade, e Camargo gostava de a ouvir. Naquela ocasião, porém, disse ele, parecia pouco conveniente que a moça se entregasse a um gênero de recreio qualquer. Eugênia obedeceu, algum tanto de má vontade. O pai, que se achava ao pé do piano, pegou-lhe nas mãos, logo que ela se levantou e fitou-lhe uns olhos amorosos e profundos, como ela nunca lhe vira. Não fique triste pelo que me disse, papai, observou a moça. Tocava por distrair-me. D Úrsula como está? Ficou tão aflita. Mamãe queria demorar-se mais tempo, mas eu confesso que não podia ver a tristeza daquela casa. Mas a tristeza é necessária à vida, acudiu D Tomásia, que abriu os olhos logo à entrada do marido. As dores alheias fazem lembrar as próprias e são um corretivo da alegria, cujo excesso pode engendrar o orgulho. Camargo temperou esta filosofia, que lhe pareceu demasiado austera, com algumas ideias mais acomodadas e risonhas. Deixemos a cada idade a sua atmosfera própria, concluiu ele, e não antecipemos a da reflexão, que é tornar infelizes os que ainda não passaram do puro sentimento. Eugênia não compreendeu o que os dois haviam dito. Voltou os olhos para o piano, com uma expressão de saudade. Com a mão esquerda, assim mesmo de pé, extraiu vagamente 3 ou 4 notas das teclas suas amigas.
Camargo tornou a fitá-la com desusada ternura. A fronte sombria pareceu alumiar-se de uma irradiação interior. A moça sentiu-se enlaçada nos braços dele. Deixou-se ir. Mas a expansão era tão nova que ela ficou assustada e perguntou com voz trêmula: aconteceu lá alguma coisa? Absolutamente nada, respondeu Camargo, dando-lhe um beijo na testa. Era o primeiro beijo, ao menos o primeiro de que a moça tinha memória. A carícia encheu-a de orgulho filial, mas a própria novidade dela impressionou-a mais. Eugênia não creu no que lhe dissera o pai. Viu-o ir sentar-se ao pé de d Tomásia e conversar em voz baixa. Aproximando-se, não interrompeu a conversa, que eles continuaram no mesmo tom e versava sobre assuntos puramente domésticos. Percebeu-o, contudo não ficou tranquila. Na manhã seguinte escreveu um bilhete, que foi logo caminho de Andaraí. A resposta, que lhe chegou às mãos no momento em que provava um vestido novo, teve a cortesia de esperar que ela terminasse a operação. Lida finalmente dissipou todos os receios da véspera. No dia seguinte foi aberto o testamento com todas as formalidades legais. O conselheiro nomeava testamenteiros Estácio, o Dr. Camargo e o padre Melchior. As disposições gerais nada tinham que fosse notável. Eram legados pios ou beneficentes, lembranças a amigos, dotes a afilhados, missas por sua alma e pela de seus parentes. Uma disposição havia, porém, verdadeiramente importante. O conselheiro declarava reconhecer uma filha natural, de nome Helena, havida com Dona Ângela da Soledade. Esta menina estava sendo educada em um colégio de Botafogo. Era declarada herdeira da parte que lhe tocasse de seus bens e devia ir viver com a família, a quem o conselheiro instantemente pedia que a tratassem com desvelo e carinho, como se de seu matrimônio fosse. A leitura desta disposição causou natural espanto à irmã e ao filho do finado. D Úrsula nunca soubera de tal filha. Quanto a Estácio, ignorava menos que a tia. Ouvira uma vez falar em uma filha de seu pai, mas tão vagamente que não podia esperar aquela disposição testamentária. Ao espanto sucedeu em ambos outra e diferente impressão. D Úrsula reprovou de todo o ato do conselheiro. Parecia-lhe que, a despeito dos impulsos naturais e licenças jurídicas, o reconhecimento de Helena era um ato de usurpação e um péssimo exemplo. A nova filha era, no seu entender, uma intrusa, sem nenhum direito ao amor dos parentes. Quando muito, concordaria em que se lhe devia dar o quinhão da herança e deixá-la à porta. Recebê-la, porém, no seio da família e de seus castos afetos, legitimá-la aos olhos da sociedade, como ela estava aos da lei, não o entendia a d Úrsula. Nem lhe parecia que alguém pudesse entendê-lo. A aspereza destes sentimentos tornou-se ainda maior quando lhe ocorreu a origem possível de Helena. Nada constava da mãe além do nome. Mas essa mulher quem era? Em que atalho sombrio da vida a encontrara o conselheiro? Helena seria filha de um encontro fortuito ou nasceria de algum afeto irregular, embora, mas verdadeiro e único? A essas interrogações não podia responder d Úrsula. Bastava, porém, que se lhe surgissem no espírito para lançar nele o tédio e a irritação. D Úrsula era eminentemente severa a respeito dos costumes. A vida do conselheiro, marchetada de aventuras galantes, estava longe de ser uma página de catecismo. Mas o ato final bem podia ser a reparação de leviandades amargas. Essa atenuante não a viu d Úrsula. Para ela, o principal era a entrada de uma pessoa estranha na família. A impressão de Estácio foi muito outra. Ele percebera a má vontade com que a tia recebera a notícia do reconhecimento de Helena e não podia negar a si mesmo que semelhante fato criava para a família uma nova situação. Contudo, qualquer que ela fosse, uma vez que seu pai assim o ordenava, levado por sentimentos de equidade ou por impulsos da natureza, ele a aceitava tal qual, sem pesar nem reserva. A questão pecuniária pesou menos que tudo no espírito do moço. Não pesou nada. A ocasião era dolorosa demais para dar entrada a considerações de ordem inferior e a elevação dos sentimentos de Estácio não lhe permitia inspirar-se nelas. Quanto à camada social a que pertencia a mãe de Helena, não se preocupou muito com isso, certo de que eles saberiam levantar a filha até à classe a que ela ia subir. No meio das reflexões produzidas pela disposição testamentária do conselheiro, ocorreu a Estácio a conversa que tivera com o Dr. Camargo. Provavelmente era aquele o ponto a que aludira o médico. Interrogado acerca de suas palavras, Camargo hesitou um pouco, mas insistindo o filho do conselheiro: aconteceu o que eu previa, um erro, disse ele. Não houve lacuna, mas excesso. O reconhecimento dessa filha é um excesso de ternura, muito bonito, mas pouco prático. Um legado era suficiente, nada mais.
A estrita justiça é a vontade de meu pai, redarguiu Estácio. Seu pai foi generoso, disse Camargo. Resta saber se podia sê-lo à custa de direitos alheios. Os meus? Não os alego. Se os alegasse, seria pouco digno da memória dele. O que está feito, está feito. Uma vez reconhecida, essa menina deve achar nesta casa família e afetos de família. Persuado-me de que ela saberá corresponder-lhes com verdadeira dedicação. Conhece-a? Inquiriu Estácio, cravando no médico uns olhos impacientes de curiosidade. Vi-a 3 ou 4 vezes, disse este, no fim de alguns segundos. Mas era então muito criança. Seu pai falava-me dela como de pessoa extremamente afetuosa e digna de ser amada e admirada. Talvez fossem olhos de pai. Estácio desejara ainda saber alguma coisa acerca da mãe de Helena, mas repugnou-lhe entrar em novas indagações e tentou encarreirar a conversa para outro assunto. Camargo, entretanto, insistiu. O conselheiro falou-me algumas vezes no projeto de reconhecer Helena. Procurei dissuadi-lo, mas sabe como era teimoso, acrescendo neste caso o natural impulso de amor paterno. O nosso ponto de vista era diferente. Não me tenho por homem mau, contudo, entendo que a sensibilidade não pode usurpar o que pertence à razão. Camargo proferiu estas palavras num tom seco e sentencioso que era tão natural e sem esforço lhe saía. A velha amizade dele e do finado era sabida de todos. A intenção com que falava podia ser hostil à família? Estácio refletiu algum tempo no conceito que acabava de ouvir ao médico, curta reflexão que por nenhum modo lhe abalou a opinião já assentada e expressa. Seus olhos, grandes e serenos, como o espírito que os animava, pousaram benevolamente no interlocutor. Não quero saber, disse ele, se há excesso na disposição testamentária do meu pai. Se o há, é legítimo, justificável pelo menos. Ele sabia ser pai. Seu amor dividia-se por inteiro. Receberei essa irmã como se fora criada comigo. Minha mãe faria com certeza a mesma coisa. Camargo não insistiu. Sobre ser esforço baldado dissuadir o moço daqueles sentimentos, que aproveitava já agora discutir e condenar teoricamente a resolução do conselheiro. Melhor era executá-la lealmente, sem hesitação nem pesar. Isso mesmo declarou ele a Estácio, que o abraçou cordialmente. O médico recebeu o abraço sem constrangimento, mas sem fervor. Estácio ficara satisfeito consigo mesmo. Seu caráter vinha mais diretamente da mãe que do pai. O conselheiro, se lhe descontarmos a única paixão forte que realmente teve, a das mulheres, não se lhe acharemos nenhuma outra saliente feição. A fidelidade aos amigos era antes resultado do costume que da consciência dos afetos. A vida correu-lhe sem crises nem contrastes. Nunca achou ocasião de experimentar a própria têmpera. Se a achasse, mostraria que a tinha mediana. A mãe de Estácio era diferente. Possuíra em alto grau a paixão, a ternura, a vontade, uma grande elevação de sentimentos, com seus toques de orgulho, daquele orgulho que é apenas irradiação da consciência. Vinculada a um homem que, sem embargo do afeto que lhe tinha, despendia o coração em amores adventícios e passageiros, teve a força de vontade necessária para dominar a paixão e encerrar em si mesma todo o ressentimento. As mulheres que o são apenas, recolhe-se a dignidade do silêncio. Que ela padecia, é certo. Mulheres choram, arrufam-se ou resignam-se. As que têm alguma coisa mais do que a debilidade feminina, lutam. Mas a elevação de sua alma não lhe permitia outra coisa mais do que um procedimento altivo e calado. Ao mesmo tempo, como a ternura era elemento essencial da sua organização, concentrou-a toda naquele único filho, em quem parecia adivinhar o herdeiro de suas robustas qualidades. Estácio recebera efetivamente de sua mãe uma boa parte destas. Não sendo grande talento, deveu à vontade e à paixão do saber a figura notável que fez entre seus companheiros de estudos. Entregara-se à ciência com ardor e afinco. Aborrecia a política. Era indiferente ao ruído exterior. Educado à maneira antiga e com severidade e recato, passou da adolescência à juventude sem conhecer as corrupções do espírito nem as influências deletérias da ociosidade. Viveu a vida de família na idade em que outros, seus companheiros, viviam a das ruas e perdiam em coisas ínfimas a virgindade das primeiras sensações. Daí veio que aos 18 anos conservava ele tal ou qual timidez infantil, que só tarde perdeu de todo. Mas, se perdeu a timidez, ficaram-lhe certa gravidade não incompatível com os verdes anos e muito própria de organizações como a dele. Na política seria talvez meio caminho andado para subir aos cargos públicos. Na sociedade fazia que lhe tivessem respeito,
o que o levantava a seus próprios olhos. Convém dizer que não era esta a gravidade aquela coisa enfadonha, pesada e chata, que os moralistas asseveram ser quase sempre um sintoma do espírito xoxo. Era uma gravidade jovial e familiar, igualmente distante da frivolidade e do tédio, uma compostura do corpo e do espírito temperada pelo viço dos sentimentos e pela graça das maneiras, como um tronco rijo e reto adornado de folhagens e flores. Juntava às outras qualidades morais uma sensibilidade, não feminil e doentia, mas sóbria e forte. Áspero consigo, sabia ser terno e mavioso com os outros. Tal era o filho do conselheiro, e se alguma cousa há ainda que acrescentar, é que ele não cedia nem esquecia nenhum dos direitos e deveres que lhe davam a idade e a classe em que nascera. Elegante e polido, obedecia à lei do decoro pessoal, ainda nas menores partes dela. Ninguém entrava mais corretamente numa sala, ninguém saía mais oportunamente. Ignorava a ciência das nugas, mas conhecia o segredo de tecer um cumprimento. Na situação criada pela cláusula testamentária do conselheiro, Estácio aceitou a causa da irmã, a quem já via sem a conhecer com olhos diferentes dos de Camargo e d Úrsula. Esta comunicou ao sobrinho todas as impressões que lhe deixara o ato do irmão. Estácio procurou dissipar-lhas. Repetiu as reflexões opostas ao médico, mostrou que, ao cabo de tudo, tratava-se de cumprir a derradeira vontade de um morto. Bem sei que não há já agora outro remédio mais que aceitar essa menina e obedecer às determinações solenes de meu irmão, disse d Úrsula, quando Estácio acabou de falar. Mas só isso, dividir com ela os meus afetos, não sei que possa nem deva fazer. Contudo, ela é do nosso mesmo sangue. D Úrsula ergueu os ombros como repelindo semelhante consanguinidade. Estácio insistiu em trazê-la a mais benévolos sentimentos. Invocou, além da vontade, a retidão do espírito de seu pai, que não havia de expor uma coisa contrária à boa fama da família. Além disso, essa menina nenhuma culpa tem da sua origem, e visto que meu pai a legitimou, convém que não se ache aqui como enjeitada. Que aproveitaríamos com isso? Nada mais do que perturbar a placidez de nossa vida interior. Vivamos na mesma comunhão de afetos, e vejamos em Helena uma parte da alma de meu pai, que nos fica para desfalcar de todo o patrimônio comum. Nada respondeu a irmã do conselheiro. Estácio percebeu que não vencera os sentimentos da tia, nem era possível consegui-lo por meio de palavras. Confiou ao tempo essa tarefa. D Úrsula ficou triste e só. Aparecendo Camargo daí a pouco, ela confiou-lhe todo o seu modo de sentir, que o médico inteiramente aprovava. Conhece a mãe dela? Perguntou a irmã do conselheiro. Conheci. Que espécie de mulher era? Fascinante. Não é isso. Pergunto-lhe se era mulher de ordem inferior ou... Não sei. No tempo que a vi não tinha classe e podia pertencer a todas. Demais, não a tratei de perto. Doutor, disse d Úrsula depois de hesitar algum tempo, que me aconselha que faça? Que a ame, se ela o merecer, e se puder. Oh, confesso-lhe que me há de custar muito. E merecê-lo-á? Alguma coisa me disse ao coração que essa menina vem complicar a nossa vida. Além disso, não posso esquecer que meu sobrinho herdeiro... Seu sobrinho aceita as coisas filosoficamente, até com satisfação. Não compreendo a satisfação, mas concordo que nada mais há do que cumprir textualmente a vontade do conselheiro. Não se deliberam sentimentos. Ama-se ou aborrece-se, conforme o coração quer. O que lhe digo é que a trate com benevolência. E caso sinta em si algum afeto, não o sufoque. Deixe-se ir com ele. Já agora não se pode voltar atrás. Infelizmente. Helena estava a concluir os estudos. Semana depois determinou a família que ela viesse para casa. D Úrsula recusou a princípio ir buscá-la, convenceu-a disso o sobrinho, e a boa senhora aceitou a incumbência depois de alguma hesitação. Em casa foram-lhe preparados os aposentos, e marcou-se uma tarde de segunda-feira para ser a moça trasladada a Andaraí. D Úrsula meteu-se na carruagem logo depois de jantar. Estácio foi nesse dia jantar com o Dr. Camargo no Rio Comprido. Voltou tarde. Ao penetrar na chácara, deu com os olhos nas janelas do quarto destinado a Helena. Estavam abertas. Já havia alguém dentro. Pela primeira vez sentiu Estácio a estranheza da situação criada pela presença daquela meia-irmã e perguntou a si próprio se não era a tia quem tinha razão. Repeliu pouco depois esse sentimento. A memória do pai restituiu-lhe a benevolência anterior. Ao mesmo tempo, a ideia de ter uma irmã sorria-lhe ao coração como promessa de venturas novas e desconhecidas. Entre sua mãe e as demais mulheres, faltava-lhe essa criatura intermediária, que ele já amava sem conhecer e que seria a natural confidente de seus desalentos e esperanças.
Estácio contemplou longo tempo as janelas. Nem o vulto de Helena apareceu ali, nem ele viu passar a sombra da habitante nova. Na seguinte manhã, Estácio levantou-se tarde e foi direto à sala de jantar, onde encontrou d Úrsula pachorrentamente sentada na poltrona de seu uso, ao pé de uma janela, a ler um tomo de Saint Clair das Ilhas, enternecida pela 100ª vez com as tristezas dos desterrados da Ilha da Barra. Boa gente e moralíssimo livro, ainda que enfadonho e maçudo, como outros de seu tempo. Com ele matavam as matronas daquela quadra muitas horas compridas do inverno, com ele se encheu muito serão pacífico, com ele se desafogou o coração de muita lágrima sobressalente. Veio? Perguntou Estácio. Veio, respondeu a boa senhora, fechando o livro. O almoço esfria, continuou ela, dirigindo-se à mucama que ali estava de pé, junto da mesa. Já foram chamar Nhanhã Helena? Nhanhã Helena diz que já vem. Há 10 minutos, observou d Úrsula ao sobrinho. Naturalmente não tarda, respondeu este. Que tal? D Úrsula estava pouco habilitada a responder ao sobrinho. Quase não vira o rosto de Helena, e esta, logo que ali chegou, recolheu-se ao aposento que lhe deram, dizendo ter necessidade de repouso. O que d Úrsula pôde afiançar foi somente que a sobrinha era moça feita. Ouviu-se descer a escada um passo rápido e não tardou que Helena aparecesse à porta da sala de jantar. Estácio estava então encostado à janela que ficava em frente da porta e dava para a extensa varanda, donde se viam os fundos da chácara. Olhou para a tia como esperando que ela os apresentasse um ao outro. Helena detivera-se ao vê-lo. Menina, disse d Úrsula com o tom mais doce que tinha na voz, esse é o meu sobrinho Estácio, seu irmão. Ah, disse Helena sorrindo e caminhando para ele. Estácio dera igualmente alguns passos. Espero merecer sua afeição, disse ela, depois de curta pausa. Peço desculpa da demora. Estavam à minha espera, creio eu. Íamos para a mesa agora mesmo, interrompeu d Úrsula, como protestando contra a ideia de que ela os fizesse esperar. Estácio procurou corrigir a rudez da tia. Tínhamos ouvido seu passo na escada, disse ele. Sentemo-nos, o almoço já esfria. D Úrsula já estava sentada à cabeceira da mesa. Helena ficou à direita, na cadeira que Estácio lhe indicou. Este tomou lugar do lado oposto. O almoço correu silencioso e desconsolado. Raros monossílabos, alguns gestos de assentimento ou recusa, tal foi o dispêndio da conversa entre os 3 parentes. A situação não era cômoda nem vulgar. Helena, posto forcejasse por estar senhora de si, não conseguia vencer de todo o natural acanhamento da ocasião. Mas, se o não vencia de todo, podiam ver-se através dele certos sinais de educação fina. Estácio examinou aos poucos a figura da irmã. Era uma moça de 16 a 17 anos, delgada sem magreza, estatura um pouco acima da mediana, talhe elegante e atitudes modestas. A face, de um moreno pêssego, tinha a mesma imperceptível penugem da fruta de que tirava a cor. Naquela ocasião tingiam-na uns longes cor-de-rosa, a princípio mais rubros, natural efeito do abalo. As linhas puras e severas do rosto parecia que as traçara a arte religiosa. Se os cabelos, castanhos como os olhos, em vez de dispostos em 2 grossas tranças lhe caíssem espalhadamente sobre os ombros, e se os próprios olhos alçassem as pupilas ao céu, disséreis um daqueles anjos adolescentes que traziam a Israel as mensagens do Senhor. Não exigiria a arte maior correção e harmonia de feições, e a sociedade bem podia contentar-se com a polidez de maneiras e a gravidade do aspecto. Uma só coisa pareceu menos aprazível ao irmão. Eram os olhos, ou antes o olhar, cuja expressão de curiosidade sonsa e suspeitosa reserva foi o único senão que lhe achou, e não era pequeno. Acabado o almoço, trocadas algumas palavras, poucas e soltas, Helena retirou-se ao seu quarto, onde durante 3 dias passou quase todas as horas a ler meia dúzia de livros que trouxera consigo, a escrever cartas, a olhar pasmada para o ar ou encostada ao peitoril de uma das janelas. Alguma vez desceu a jantar com os olhos vermelhos e a fronte pesarosa, apenas com um sorriso pálido e fugitivo nos lábios. Uma criança, subitamente transferida ao colégio, não desfolha mais tristemente as primeiras saudades da casa de seus pais. Mas a asa do tempo leva tudo, e ao cabo de 3 dias já a fisionomia de Helena trazia menos sombrio aspecto. O olhar perdeu a expressão que primeiro lhe achou o irmão, para tornar-se o que era naturalmente, mavioso e repousado. A palavra saía-lhe mais fácil, seguida e numerosa. A
familiaridade tomou o lugar do acanhamento. No quarto dia, acabado o almoço, Estácio encetou uma conversa geral, que não passou de um simples duo, porque d Úrsula contava os fios da toalha ou brincava com as pontas do lenço que trazia ao pescoço. Como falassem da casa, Estácio disse à irmã: esta casa é tão sua como nossa. Faça de conta que nascemos debaixo do mesmo teto. Minha tia lhe dirá o sentimento que nos anima a seu respeito. Helena agradeceu com um olhar longo e profundo, e dizendo que a casa e a chácara lhe pareciam bonitas e bem dispostas, pediu a d Úrsula que lhas fosse mostrar mais detidamente. A tia fechou o rosto e secamente respondeu: agora não, menina, tenho por hábito descansar e ler. Pois isso eu lerei para a senhora ouvir, replicou a moça com graça. Não é bom cansar os seus olhos, e, além disso, é justo que me acostume a servi-la. Não acha? Continuou ela, voltando-se para Estácio. É nossa tia, respondeu o moço. Oh, ainda não é minha tia, interrompeu Helena. Há de sê-lo quando me conhecer de todo. Por enquanto somos estranhas uma à outra, mas nenhuma de nós é má. Estas palavras foram ditas em tom de graciosa submissão. A voz com que ela as proferiu era clara, doce e melodiosa. Melhor do que isso, tinha um misterioso encanto, a que a própria d Úrsula não pôde resistir. Pois deixe que a conveniência faça falar o coração, respondeu a irmã do conselheiro em tom brando. Não aceito o oferecimento da leitura, porque não entendo bem o que os outros me leem. Tenho os olhos mais inteligentes que os ouvidos. Entretanto, se quer ver a casa e a chácara, seu irmão pode conduzi-la. Estácio declarou-se pronto para acompanhar a irmã. Helena, entretanto, recusou. Irmão, embora era a primeira vez que o via, e ao que parece a primeira que podia achar-se a sós com um homem que não seu pai. d Úrsula, talvez porque preferisse ficar só algum tempo, disse-lhe secamente que fosse. Helena acompanhou o irmão. Percorreram parte da casa, ouvindo a moça as explicações que lhe dava Estácio e inquirindo de tudo com zelo e curiosidade de dona da casa. Quando chegaram à porta do gabinete do conselheiro, Estácio parou. Vamos entrar num lugar triste para mim, disse ele. Que é? O gabinete de meu pai. Oh, deixe ver. Entraram os dois. Tudo estava do mesmo modo que no dia em que o conselheiro falecera. Estácio deu algumas indicações relativas ao teor da vida doméstica de seu pai. Mostrou-lhe a cadeira em que ele costumava ler, de tarde e de manhã, os retratos de família, a secretária, as estantes. Falou de quanto podia interessá-la. Sobre a mesa, perto da janela, estava ainda o último livro que o conselheiro lera. Eram as Máximas do Marquês de Maricá. Helena pegou nele e beijou a página aberta. Uma lágrima brotou-lhe dos olhos, quente de todo o calor de uma alma apaixonada e sensível. Brotou, deslizou-se e foi cair no papel. Coitado, murmurou ela. Depois sentou-se na mesma cadeira em que o conselheiro costumava dormir alguns minutos depois de jantar, e olhou para fora. O dia começava a aquecer. O arvoredo dos morros fronteiros estava coberto de flores de quaresma, com suas pétalas roxas e tristemente belas. O espetáculo ia com a solução de ambos. Estácio deixou-se levar ao sabor de suas recordações da meninice. De envolta com elas veio pousar-lhe ao lado a figura de sua mãe. Tornou a vê-la, tal qual se lhe fora dos braços, uma crua noite de outubro, quando ele contava 18 anos de idade. A boa senhora morrera quase moça, ainda bela pelo menos, daquela beleza sem outono, cuja primavera tem 2 estações. Helena ergueu-se. Gostava dele? Perguntou ela. Quem não gostaria dele? Tem razão. Era uma alma grande e nobre. Eu adorava-o. Reconheceu-me, deu-me família e futuro, levantou-me aos olhos de todos e aos meus próprios. O resto depende de mim, do juízo que eu tiver ou talvez da fortuna. Esta última palavra saiu-lhe do coração com um suspiro. Depois de alguns segundos de silêncio, Helena enfiou o braço no do irmão e desceram à chácara. Fosse influência do lugar ou simples mobilidade de espírito, Helena tornou-se logo outra do que se revelara no gabinete do pai. Jovial, graciosa e travessa, perdera aquela gravidade quieta e senhora de si com que aparecera na sala de jantar. Fez-se lépida e viva, como as andorinhas que antes, e ainda agora, esvoaçavam por meio das árvores e por cima da grama. A mudança causou certo espanto ao moço, mas ele a explicou de si para si, e em todo o caso não o impressionou mal. Helena pareceu-lhe naquela ocasião, mais do que antes, o complemento da família. O que lhe faltava era justamente o gorjeio, a graça, a travessura,
um elemento que temperasse a austeridade da casa e lhe desse todas as feições necessárias ao lar doméstico. Helena era esse elemento complementar. A excursão durou cerca de meia hora. D Úrsula viu chegar, ao cabo desse tempo, familiares e amigos, como se houvessem sido criados juntos. As sobrancelhas grisalhas da boa senhora contraíram-se e o lábio inferior recebeu uma dentada de despeito. Titia, disse Estácio jovialmente, minha irmã conhece já a casa toda e suas dependências. Resta somente que lhe mostremos o coração. D Úrsula sorriu. Um sorriso amarelo e acanhado que apagou nos olhos da moça a alegria que os tornava mais lindos. Mas foi breve a má impressão. Helena caminhou para a tia e, pegando-lhe nas mãos, perguntou com toda a doçura da voz: não quererá mostrar-me o seu? Não vale a pena, respondeu D Úrsula com afetada bonomia. Coração de velha é casa arruinada. Pois as casas velhas consertam-se, replicou Helena, sorrindo. D Úrsula sorriu também. Desta vez, porém, com expressão melhor. Ao mesmo tempo fitou-a, e era a primeira vez que o fazia. O olhar, a princípio indiferente, manifestou logo depois a impressão que lhe causava a beleza da moça. D Úrsula retirou os olhos. Porventura receou que o influxo das graças de Helena lhe torcessem o coração, e ela queria ficar independente. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.